Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Tem coisas que a gente vê na televisão que a gente fala, imagina se isso aí é verdade, com certeza isso é uma mentira. Só que às vezes existem produções tão bem feitas que podem ser mentira, mas a gente defende, né? Não, mas com certeza isso aí é verdade mesmo, pode acontecer. Você não sabe lá no outro lado do país? Que eu vi no grupo do Zap, sabe? Que aconteceu lá, não sei o quê, se você cheirar, pode, não sei o quê. Que isso? Estamos em outro mundo! Não se assuste, dona Benta, isso é só o efeito colateral do pirlim-pim-pim. Essa discussão fica mais fácil de ser resolvida quando aparece a famosa frase baseado em uma história real. Isso dá um medinho extra, né? Porque a gente fica pensando que se o filme tá falando que é real, é porque então o negócio é tenso de verdade. Só que às vezes essa frase de baseado numa história real é só mais uma mentira descarada que colocam lá pro filme render. E é sobre alguns desses caras de pau que a gente vai falar hoje. Então bora pro vídeo pra você descobrir quem que te enganou a vida inteira. Então vambora! Bárbara, você ouviu esse barulho? Eu vou lá embaixo investigar, você fica aí, tá? Bárbara, liga pra imobiliária, vou mudar de casa, pelo amor de Deus. Vende-se. É ruim. Malcolm, o que você tá fazendo? Mulher, tem um fantasma morando na casa. Eu tô fora. Esse, inclusive, é um combinado da vida nossa aqui, tá? Se a gente ouvir um barulho e falar assim, vai o quê? Não, vambora, deixa aí, taca fogo e vambora. Um dos maiores clássicos do terror é, sem dúvidas, O Massacre da Serra Elétrica de 1974. Você lembra? Como o nome já diz, o filme fala sobre um assassino em série que matou mais de 30 pessoas usando uma motosserra e que todo mundo pensa que ele foi morto pela polícia nos anos 70. Só que, como você bem deve lembrar, eles pensaram errado e o maluco tá pronto para fazer a morte de mais umas 30. O filme fez tanto sucesso que eles gastaram $300 mil para produzir e acabaram lucrando quase 31 milhões de dólares no mundo inteiro. E sabe qual que foi um dos maiores motivos dele ter feito tanto sucesso? A campanha de marketing de divulgação do filme, que diziam que aquelas cenas sanguinárias e aquele assassino doente eram baseados em fatos reais. Acontece que é pura mentira. Nada do tipo nunca aconteceu nos Estados Unidos, principalmente envolvendo uma serra elétrica que por si só já é outra mentira. Só que a culpa é da nossa tradução, porque o assassino do filme usa uma motosserra, que é muito diferente da serra elétrica, porque ela é movida a combustível. Pra não dizer que o filme é 100% uma mentira, deslavada, né, que só vendeu a ideia de ser baseado em fatos reais para atrair o público, o diretor Tobe Hooper já disse que alguns detalhes foram pegos da história do serial killer Ed Gein, que cá entre nós, o filme seria ainda mais tenso se ele fosse baseado na história desse cara mesmo, porque assim, nossa... Mas aí você pergunta, nossa Renato, mas a história desse cara é mais pesada do que de um maluco que sai correndo atrás dos outros com a motosserra pendurado num gancho? Ah, meu filho, olha só, espera. Esse Ed Gein era uma criança super protegida pela sua mãe, que enfiou na cabeça do moleque que toda mulher era perigosa. Ela não deixava ele conversar com nenhuma criança da idade dele, muito menos com as meninas. Ele vivia isolado em uma fazenda com a mãe e o irmão mais velho. E quando esses dois morreram, o Ed surtou. Isso aconteceu lá na década de 50. Ele já era mais velho, né, com uns 45, 50 anos, quando começou a ter umas compulsões. Ele procurava por cadáveres que eram parecidos com a sua mãe, roubava o corpo, cortava as partes e guardava. Ele retirava a pele dos corpos e fazia máscaras, colocava um manequim que tinham em casa, guardava as genitálias em uma caixa de sapata, né, assim, tudo sempre com mulheres. Em 1954, ele deu um passo em diante e matou uma mulher, depois outra, e foi assim até assassinar a irmã de um delegado, que foi quando a casa caiu. Quando chegaram na casa dele, os policiais encontraram uma casa imunda, com um cheiro de podre, e algumas cenas de deixar qualquer um sem sono por uns 2 meses. Tipo assim, coisas básicas, tipo varal de nariz, orelha, boca das vítimas, móveis feitos de uns ossos, né, alguns envelopes feitos de pele humana, uma mulher pendurada de cabeça para baixo por um gancho de açougue e alguns órgãos cozinhando na panela. A casa inteira era um cenário de terror, mas tinha um lugar que estava intacto, limpo e cheirosinho, o quarto da mãe dele. Você ficou chocado, assim? Tirando os ganchos e o negócio com a pele, o Massacre da Serra Elétrica não tem nenhuma semelhança com Ed Gein. Mas fica aí a dúvida, né? A gente fica aliviado pelo baseado em fatos reais, sem mentira, ou fica preocupado porque o fato real é ainda mais bizarro do que o filme, né? Bem tenso.
Tubarão é um filme obrigatório de 1975 para quem quer se assustar com dentes imensos de animais marinhos. Ele te ensinou um negócio, que se toca a música, alguma coisa vai acontecer. Esse filme é o rei do terror psicológico, e ele abriu as portas para outros filmes com a mesma proposta. Um deles foi Mar Aberto, de 2003, que é um filme ruim, mas ruim com força, que conta a história de um casal de mergulhadores amadores que foi fazer uma viagem pro Caribe para mergulhar em alto mar. Só que como eles não interagiam muito com o grupo, acabaram sendo esquecidos pelo barco, que vazou e deixou os dois lá, boiando lá no meio do oceano. E aí, tudo bem? Você dormiu bem essa noite? Então quando a sua mãe falar assim, vai lá meu filhinho, toma com o pessoal, conversa. Vai lá e conversa, entendeu? Porque senão você pode sofrer as consequências mais tarde. Tem que falar isso pra mim mesmo, fica assim, oi, tudo bem? Eu sou mó tímido, vocês acham que não, eu sou mó tímido. E aí, o que podia acontecer com dois seres humanos à deriva em alto mar, além dos dedos ficar tudo enrugado assim? Aqui no caso foi a aparição de um monte de tubarão morrendo de fome. E pra deixar o público ainda mais tenso, tinha lá, baseado em uma história real. Só que a tal história real era um casal de mergulhadores americanos que foram de fato esquecidos durante o mergulho. Só que na história real, os corpos nunca foram encontrados, mas tem relatos do casal ter se hospedado em hotéis dias depois desse incidente. Um traje de mergulho do tamanho de um deles foi encontrado semanas depois, e tinha só uns rasguinhos. Certamente um tubarão ia fazer muito mais do que isso. No final, o casal foi dado como desaparecido, mas é impossível saber o que pode ter acontecido com eles. O mais provável é que eles ficaram à deriva e morreram por desidratação ou hipotermia. No final das contas, tudo que acontece depois do barco ir embora é fruto da imaginação do roteirista. Talvez isso aqui não tenha feito tanto sucesso aqui no Brasil, mas a história é tão boa que vale a pena a gente contar aqui. A menos que você seja um cult escandinavo, né, da antiga Iugoslávia, e só vê filmes com vinho e uma 35mm assim, passando o filme pra você. Em 1984, lançaram um filme chamado This is Spinal Tap. Que tinha um formato de documentário contando a história da banda de rock Spinal Tap. Isso é, Spinal Tap, que é o nome em português, né? É bom lembrar que nessa época o rock e o heavy metal estavam bombando no mundo inteiro. Todo mundo com os poodle na cabeça lá. E a Bárbara pirando. Hoje é dia de rock, bebê. Na primeira metade dos anos 80, trouxeram clássicos do rock, como Heaven and Hell, do Black Sabbath, com os vocais do Dio, né? Back in Black, do AC/DC, Bark to the Moon, do Ozzy, tinha Iron Maiden, Van Halen, um monte de banda boa lançando música melhor ainda. Tinha até o filme do Pink Floyd, você lembra? Another Brick in the Wall, dava um medo dos diabos a cara daqueles meninos lá, era bem tenso. É nesse contexto que surge o documentário mostrando a vida e as contradições de uma banda que estava no auge da carreira, a Spinal Tap. Nossa, Renato, mas eu sou um letrado do rock, tem todos os vinis desde 1901. E eu queria saber, assim, eu nunca ouvi falar dessa banda. Você já ouviu falar dessa banda, Bar? Rock, você conhece muita banda, né? Você conhece, sim. É aí que tá a mentira. Essa banda nunca existiu. Só que quem foi no cinema assistir acabou não percebendo essa mentirinha, né? E com certeza tem muito... Ah, não, eu sou muito fã dessa banda desde o primeiro disco, sabe? Aquele show que teve muito, né? Nossa, aquele show lá em Budokan foi sensacional. Mentira de vocês! E por mais que nada daquilo fosse verdade, a banda fake acabou caindo na graça do povo. O mockumentário, que é o nome que a gente dá para documentário de mentira, é uma crítica aos rockstars que se sentiam deuses na época. Ele mostra os excessos com bebida, mulheres, droga e bastante arrogância, né? Quero 55 toalhas brancas no meu negócio. Só que as músicas são de verdade e foram gravadas pelos atores do filme que chegaram até a fazer alguns shows com a banda. Vários cantores falaram sobre o filme. O Steven Tyler, do Aerosmith, já disse que não achou graça porque era muito parecido com a realidade, por exemplo, né? A vida desses caras. Hoje ele virou um filme cult. As músicas são ouvidas até hoje e estão no Spotify, você pode ouvir lá. Mas não tem público Spotify aqui não, paga nós, tá? Spotify. Você lembra de um filme que chama Fargo? Assim, eu sei que tem Fargo, Cargo, Largo, tem tudo. Ele é de 1996 e teve uma bilheteria boa quando ele foi lançado. Já esteve em Minneapolis? Não. Você vai morrer se falar alguma coisa?
Já falei. Pra refrescar sua memória, ele é a história de um casal que tá meio quebrado das pernas. E aí o marido tem uma ideia genial: forjar o sequestro da esposa e exigir um resgate do pai dela, que tinha bastante dinheiro. Que ideia, né? Só que como a ideia é dele, sem combinar nada com ela, a mulher também acredita que o sequestro é real. Ele pede ajuda de 2 bandidos pra fazer tudo isso, prometendo parte do dinheiro e um carro novo pros caras, já que ele trabalha em uma concessionária de veículos. Só que tudo dá errado, um monte de gente morre, a polícia se envolve e o filme se torna uma verdadeira bagunça. Só que antes disso tudo, uma mensagem aparece na abertura: essa é uma história real. Quando o filme acaba e os créditos sobem, tem um aviso esclarecendo que todos os personagens são fictícios. Mas que lê os créditos, né? Assim, você nem viu os créditos, né? Você já viu que tem a receita do pão de queijo nos créditos, né? Ah, não viu? Ah, então não passa mais. Você já perdeu a ideia aí. Ó, pão de queijo, olha o pão de queijo. Por anos, o filme passou a ser considerado uma história baseada num sequestro encomendado pelo marido, que teria acontecido em 1987 em Minnesota, nos Estados Unidos. Só que 20 anos depois, os diretores revelaram que tudo foi invenção deles. Os irmãos Coen admitiram que 2 crimes ajudaram com a inspiração do filme: um assassino que matou a esposa e sumiu com o corpo para não ser suspeito, e um cara que fraudou alguns carros da General Motors. Mas nenhum desses casos e nem nenhum outro são fiéis ao que o filme conta. Sendo assim, não se passa de uma história criada da cabeça deles. Mas o filme é bom, e em 2014 eles até fizeram uma série baseada no filme que dizem ser bem boa também. Mas nenhum dos dois é baseado em nada não, sabe? Quem gostava de acampar nos anos 90 deve ter guardado a barraca em cima do guarda-roupa assim e nunca mais saiu de lá. Você sabe que filme que eu tô falando, né? A Bruxa de Blair, que saiu em 1999 e deixou o mundo inteiro em choque. Eu estou largando esse conforto por um fim de semana para explorar a Bruxa de Blair. Eu quero pedir desculpas à mãe do Mike, à mãe do Josh e a minha mãe. Ele foi vendido como um documentário de imagens reais feitas por um grupo de jovens que foram acampar na cidade de Burkittsville. Burkittsville, que é um nome muito difícil. Burkittsville. Eles queriam investigar sobre a lenda da Bruxa de Blair e entrevistaram moradores e exploraram as florestas da região. Tudo filmado por eles mesmos. A bruxa mesmo, assim, não aparece, mas eles deram um jeito de criar uma atmosfera que nem precisava aparecer ninguém para dar medo, tipo o tubarão lá. Tem momentos que os estudantes falam com os produtores e isso tá no filme. Tem hora que as falas são 100% improvisadas, então assim, tudo parece bem real. Só que tudo não se passa de uma ideia genial de montar um documentário falso com atores interpretando pessoas como se fossem elas mesmas, filmando as próprias cenas e agindo como se fosse um projeto sério. Tanto que em inglês o nome é o Projeto A Bruxa de Blair. Aí você fica pensando assim, beleza, mas existia mesmo a lenda da Bruxa de Blair? Assim, na verdade não. Só que os diretores falaram pros atores, não, essa lenda é real, para eles ficarem mais animados, entendeu? E ficarem assim, meu Deus, o que foi? Que barulho é esse? O que tá acontecendo? Ó, e deu certo, hein? Porque até hoje muita gente não sabe que aquilo tudo era uma encenação. O orçamento foi de $60 mil para produzir e rendeu 248 milhões de dólares. E o documentário falso se tornou um dos grandes clássicos de terror dos últimos anos. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E tem mais filmes aí pra gente falar, né? E tem uma playlist só sobre filmes aqui no canal. Vai assistir ela que é muito boa. Combinado? Deixa o like, inscreve aí. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!